Então vamos iniciar essa reunião pedindo força, amparo, bom senso para podermos separar as notícias ruins das boas que podem afetar a qualidade do nosso raciocínio, já que nós somos cercados de boas e de más informações. Às vezes uma informação que parece boa, mas na verdade ela é ruim. Ao mesmo tempo, pedimos para termos uma maior reflexão e um pensamento voltado a fim de refletirmos sobre as atitudes que acontecem na nossa vida, na nossa sociedade. Nenhuma ação ruim pode ser usada para justificar um bem supostamente bom. Então eu não posso usar algo ruim para justificar algo necessário e bom se não se sabe se isso é realmente bom. É o que nós temos visto. Nós temos visto nessa violência do nosso cotidiano, praticadas muitas vezes por autoridades, não são nem pessoas comuns do povo. Nós lamentamos, nós não aceitamos, isso não é correto. Então, pedimos aos espíritos superiores que nos amparem, iluminando o nosso pensamento, para que nós possamos extrair a melhor reflexão diante das vicissitudes, das dificuldades que nos cercam. E não nos deixei contaminar pelas informações enganosas que nos chegam pelos diferentes meios de comunicação. Nós temos que manter a ponderação, o equilíbrio e a qualidade. Então não vamos dar atenção, não vamos prejudicar o nosso pensamento com esse tipo de informação. Vamos nos manter concentrados, serenos, diante de nossa missão, de nossa vida comum, que nós temos que cumprir aqui na Terra. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Então caiu hoje para nós comentarmos a parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho,
enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Mas, enviando ainda outros servidores, com ordens de dizer a sua parte aos convidados, eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e ao outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram a todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendem-se à resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer mesmo que todas as alegorias, as fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhes o sentido oculto, Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas as suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar a seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que a sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tornando a forma pelo volume. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, e alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia de unidade divina. Essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por
alguns iniciados que escondem os seus conhecimentos sob o véu misterioso e impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge, a nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teria recolhido de sua iniciativa. Eu vou parar por aqui. Eu não sei se eu quero comentar alguma coisa. Aqui me parece que ele está falando que as pessoas, as religiões deveriam aceitar as coisas diferentes e boas do mundo. Tentar compreender, tentar refletir e tentar com isso o que é se complementar, se desenvolver e não excluir tudo que é diferente. Aquilo que se pensa, o que se faz, ou que o outro que faz diferente está errado. Me parece que é isso que ele quer dizer aqui, numa compreensão mais ampla. É isso. Todos deveriam estar em festa por algo novo e bom. Por isso que ele diz aqui o festim, a festa, né, de núpcias, que é o que? Uma descoberta. Então, descobrir as coisas boas diferentes e não ficar amarrado a um costume bom ou ruim, mas que precisa ser desenvolvido, precisa ser aprimorado, precisa ser melhor compreendido e não imposto. Parece que é isso que ele quer dizer. E isso se aplica, parece que é isso que ele quer dizer aqui, mas isso se aplica também às pessoas. Um novo ser surge, uma nova pessoa surge com um pensamento a ser desenvolvido, um pensamento mais tolo, talvez um pensamento melhorado, talvez um ponto de vista diferente e compreensível. Isso que é bonito e isso que deveria ser festejado como se fosse uma festa, mas não é isso que acontece. Até aqueles que são mais sábios cometem atos ruins sem compreender a sua compreensão, sem compreender a sua posição no planeta Terra. Então, o que eram para dar exemplos, na verdade, se transformam apenas em instigadores e propagadores de ódio, de desavenças. Aqui ele fala
na nos diferentes tipos de deuses que eram louvados, e que foi levada aos hebreus a concepção de um Deus único. Mas mesmo que isso fosse melhor, mais desenvolvido, nós não podemos deixar de compreender que o politeísmo, que as diversas eram a cultura da época, e o conjunto delas representam esse próprio Deus único que foi revelado e que foi captado por aquelas pessoas mais religiosas e santificadas no planeta Terra naquela época. Então também não é errado isso. Nós temos que parar com essa crença de querer tudo impor à nossa maneira, o que eu que estou certo ou o meu que é bom. Isso não está de acordo com o desenvolvimento. Então até essas pessoas que tinham essa compreensão, pessoas que surgiram no seu meio, mas que pensavam diferentes, foram exterminadas. Então não se valeu nada, não se teve utilidade, e nenhum povo é superior ao outro. Não fizeram bom uso das dádivas, ou seja, não aceitaram para a festa quem era diferente, quem pensava, não refletiram, não compreenderam. O que era para ser uma grande festa, uma luz, se transformou num retrocesso. É isso que ele está dizendo. A fim de todas as pessoas tentarem se reunir, a fim de um desenvolvimento espiritual e moral mais elevado, que isso seria, como ele diz aqui, o grande banquete da fé universal. Mas isso foi parado, não se deu continuidade nisso. Porque um dos seus ilustres convidados, ou o ilustre convidado, não foi convidado ou foi expulso da festa. Então perdemos as oportunidades. As pessoas perderam essa oportunidade de desenvolver o entendimento. Acontece isso aí. Meu Deus, permiti aos bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me sustentar se vacilo. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Muito obrigado. Vou colocar aqui deixa eu ver. Vou marcar aqui. Que assim seja. Muito obrigado.
todos fazemos parte desse mundo.